Talvez você esteja com uma demanda. O inimigo está atuando na sua vida, você quer se livrar disso, mas não está conseguindo. E você já cansou de pedir a Deus. Está precisando assim de uma reunião sua com o Senhor, num julgamento em que Ele é o juiz e você é a pessoa que vai se defender. Você é o próprio advogado. E tem do outro lado o inimigo que está lhe acusando. O que você faz? Lá no livro de Isaías, capítulo 41, o Senhor Deus fala para você fazer algo. Ele diz o seguinte aqui, olha, capítulo 41, versículo 21. Apresentai a vossa demanda. Apresente essa demanda para Deus, diz o Senhor. Mas, missionário, tem que apresentar. Você já vai apresentando todo dia. Deus, eu quero um momento em que realmente eu vou me livrar dessa encrenca. Eu tenho um pouco de responsabilidade, eu tenho muita responsabilidade, eu realmente não agi como deveria agir. Mas agora a minha demanda é contra o inimigo, que me passou a perna. Eu estava como se estivesse dormindo na fé, e tomei essa decisão, fiz o que não deveria fazer, mas o Senhor é poderoso para tocar no outro lado, no coração da pessoa a quem eu magoei, e tirar essa mágoa. Muitas vezes, irmão, é uma questão de conversa, resolve tudo, mas a pessoa está magoada e está esperando acontecer uma coisa para poder depois ela acontecer outra. Apresente a sua demanda a Deus. Entra na presença dEle, fecha o quarto, dobre o seu joelho e conversa com Deus. Deus, eu estou precisando do Senhor. Eu não sou o santinho nem a santinha, depende de quem você é, né? Como eu quero parecer. Vou te abrir o coração agora, porque Deus sabe de tudo, irmão. O pensamento, se eu não se formou, Deus já sabe o que vai acontecer ali. Ele já viu como é que está ocorrendo a coisa. Você não falou a palavra, Ele já sabe o que você vai falar. Então, se você esconde, Ele não vai nem dar atenção para você. Você não está sendo verdadeiro. A sua demanda não é contra ninguém, é contra o inimigo que usou alguém para lhe prejudicar. Aí hoje você chora, você se lamenta, mas ele está ativo. Se você bobear, ele vai te usar de novo para magoar a pessoa, e aí vai ser mais tempo de sofrimento. Ele diz, apresentai a vossa demanda, e diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então aqui ele está sendo chamado como o rei de Jacó. O rei no passado era quem decidia as coisas. A pessoa apresentava eles problemas mais sérios, ele então julgava. É dessa maneira, é dessa maneira. Quando o rei Davi teve aquele problema com a Batseba, o profeta Natan chegou bem devagarinho, porque o homem era rei, né? E ele então chegou e disse, ei, eu queria contar para o senhor uma situação. Ele conta, é o seguinte, você sabe, tinha um cidadão que tinha uma ovelha, só tinha ela, dormia no regaço dele, no colo dele, e viviam felizes e tal. Mas aí tem um cidadão que tem um verdadeiro rebanho de ovelhas, e foi, e se meteu com a dele, e pegou. O Davi irou-se, cidadão tem que ser morto. E disse, rei, esse é o Senhor. Ai meu Deus, é verdade, eu errei. Quer dizer, já orou e tudo. Sempre você prepara o coração para poder fazer. Ninguém suporta a pessoa negativa que se fecha e começa a inventar isso, o outro, isso aqui, o outro, não. Abra o coração para Deus, apresente a sua demanda, e aí você tem que apresentar também, ele diz aqui, você tem que trazer as suas firmes razões. Por que eu quero? Aí você vai explicar para Deus. Tem que estar dentro da palavra dele. Quando você fizer isso, ele é o rei de Jacó. Ele é aquele que decide para todo o povo que é dele. Jacó era o patriarca que, pai dos hebreus, e hoje ele simbolizava, melhor dizendo, o Senhor Jesus, porque nós somos de Jesus. Mas Deus, eu não fui bem, eu sei que eu tenho a minha culpa, me ajuda,
Mas ele tem que ser firme em razões. Não pode ser uma coisa para tapear, porque Deus ninguém tapeia, irmãos. Coitada da pessoa. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Ele tem presciência, e ninguém consegue enganá-lo. Então você chega e diz, tem um celular por aí, assim, fazendo barulho. Se você puder abaixar o som, é bom, porque prejudica você, prejudica a mim, e até quem está lá no Japão agora querendo ouvir, mas está... Então, se não sabe abaixar o volume, é só fazer assim, que os obreiros, na calada da manhã, ele vai assim, pega e abaixa o volume para você, tranquilo. Às vezes acontece a gente esquecer mesmo. Então vamos voltar aqui agora. 2 coisas nós temos que fazer. Primeiro, apresentar a nossa demanda. Aí você vai apresentando antes dessa reunião na sala do julgamento. Me dirija, o que eu faço? Me ajuda. E Deus vai trabalhando com você. Ele é misericordioso. Aí você vai depois apresentar, trazer as suas firmes razões. Diz o rei de Jacó. Acabou. Qual a decisão? A melhor. Deus sabe fazer a coisa, irmãos. Uma vez no estado, uma pessoa entrou contra da justiça, trabalhava na televisão de lá, fazendo programa. Ele entrou contra a gente na justiça. E quem não entende um pouco de lei, vê a petição com 15 quesitos ali, 15 pedidos, para comunicar à Polícia Federal. Aí o cara que não entende treme todo. Que comunique. Aí chegou na hora, o advogado era da igreja. Ele falou assim, o que eu faço? Verdade. Se nós devemos, a gente paga. Nós não vamos ficar com um centavo de ninguém. Porque nem é nós que vamos ficar, é Jesus quem está fazendo ele ficar com um centavo. E ele é a verdade. Você reconhece. E também não querendo perder um centavo para ninguém. É sim, sim, não, não. Aí foi. Aí o juiz pegou, falou assim, tem acordo? Ele falou assim, primeiro eu quero dizer ao senhor o seguinte, olhando aqui os pedidos dele, esse de número tal, ele tem direito. Não pagaram as horas extras dele que tinha que pagar. E nós temos o registro de tantas horas extras que ele fez. O homem ficou de pé, doutor, tudo o resto é mentira mesmo, eu só queria isso, que eu pensei que esse pessoal era ladrão. Aí os outros que estavam assistindo ao juiz ia à vontade, como eles falaram que vão pagar? Não, por favor, desconsidera tudo, me dá o que é meu e acabou, estou vendo que eles são honestos. É bonito fazer isso, pessoal. Esse homem talvez vai se converter amanhã. Não, eu encontrei gente honesta na vida. Porque você não tem condição de saber o que o rapaz do DP olhou e considerou ou não. Ele tem que considerar o que é certo. Ele tropeçou, ele tem direito. Então, falar a verdade sempre vai. Aí Deus vai preparar e você sai dali de cabeça erguida. Participei de uma audiência que vai ser comentada. O juiz vai dar aula numa faculdade, vai dizer, olha, vou te contar um caso. Aí conta o caso lá e está sendo comentado e está sendo ajudando outras pessoas a falar a verdade. Quem fala a verdade, pessoal, não é que não merece castigo, não. Quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Fala sempre a verdade e Deus abençoa você. Aquilo que você está pedindo, você tem que apresentar a sua demanda para Deus e trazer as suas firmes razões. Por isso você tem que vir à igreja aprendendo, anotando, lendo a Bíblia em casa, não visitando Deus só uma vez por semana, por mês, não, todo dia. Você está no trabalho, está na condução, você está pensando nele, vai, porque isso é bom. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo começa no versículo 24, e o apóstolo Paulo está dizendo no 22, perdoa-me, ele disse o seguinte, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Judeus religiosos e os gregos é aquelas pessoas que não, eu quero saber da ciência, eles buscavam sabedoria. Aí Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e explica o que é isso, que é escândalo para os judeus e loucura
para os gregos. Por que Cristo crucificado? Porque ali levou nossos pecados, nossas doenças, nossos males, e você não vai receber fé se você não souber o que aconteceu na morte de Cristo. Então nós estamos pregando, incentivando, porque é dessa maneira que a fé vem, e vindo a fé, a bênção vem junto e acontece. Aí ele diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, não importa, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando pregamos que Jesus falou, o que Jesus prometeu, nós estamos pregando o poder de Deus, pregando a sabedoria de Deus, e aí a obra vai ser feita, e Deus está preparando você para isso, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que é a loucura de Deus? Paulo fala que alguém pegaria o único filho que ele tinha e daria para morrer em favor da humanidade. Foi um ato, entre aspas, de loucura, não foi de amor. Mas a pessoa fala, esse Deus é louco fazer uma coisa dessa. Eu estava pregando uma vez no Japão, eu falei que Jesus amansou uma árvore. O japonesinho ficou bravo. Esse homem não é de Deus. Como é que não é de Deus? Foi uma coisa boa, como é que ele amaldiçoou? Mas essa não era. Não era tempo de fruto, ele queria dar uma lição. Na hora que ele chegou, ele foi o criador de tudo da árvore. Ela tinha que reconhecer que ele era o criador. E ela reconheceu, mas ela foi má. Ele só ficou assim, olhando para mim assim. Aí eu fui explicando. Aí ele procurou, não tinha. Não era tempo, ela tinha que produzir. Ele daria um fruto melhor, que nenhuma figueira tinha feito isso no mundo. Mas na hora ela não deu. Jesus, ninguém mais vai comer fruto de você. Acabou. No outro dia estava seca. Outro caso foi também num clube que nós fomos fazer. Nós fizemos o folheto em português, para os brasileiros que moram lá, e traduzimos para o espanhol, com 3 línguas, para os latinos que moram lá também poder participar, e colocamos em japonês. Você sabe que o japonês, para escrever, é a coisa mais fácil, né? Você pega um passarinho, bate na tinta assim e faz assim, ó. É brincadeira, porque tudo é sinal assim, assim. Aí o japonês pegou aquele folheto e chegou lá e disse para o pessoal assim, eu quero falar com o Dr. Soares. Ele falou, ele não chegou ainda, ele vai chegar para a reunião. O que você quer falar com ele? Não, é que ele disse aqui que tem um tal de Jesus aí que cura. Como eu estou doente, eu quero que esse tal de Jesus me cura. Tá bom, fica aí que você vai assistir a reunião. Aí falaram um pouquinho sobre fé e tal, ele ficou. Terminou, eu saí, fui embora e chegou, cadê o Dr. Soares? Dr. Soares já foi. Você não quer falar com ele? Não precisa, então fala você por mim. Diga que esse tal de Jesus cura mesmo, que ele me curou. É muito lindo como é que Deus faz a coisa, pessoal. A pessoa pega. Bom, vou continuar aqui. Aí fala assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, a vossa chamada, a minha, a sua, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você prestou atenção? A maioria de nós é de origem bem humilde. Nós pegamos a fé. Agora nós temos que crescer, porque através da mudança em nossa vida, Deus vai confundir esses sábios que dizem que Deus não existe. Uma vez eu ri à vontade vamos dizer assim, do exagero da mentira. Um cientista diz que esse negócio de Deus abrir o mar, isso é mentira. De vez em quando vê um vento forte lá que abre aquele mar. Nunca abriu antes, nunca abriu depois. Só abriu na hora que Moisés chegou e Deus toca no mar. Tocou, o vento abriu. O pessoal que não quer crer, dá show aí de estupidez. Continuando aqui agora.
Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, graças a Deus, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, vis para o olhar deles, né? E as desprezíveis para a consideração deles, e as que não são para aniquilar as que são. Nós vamos vencer, pessoal. Quando Jesus vier, nós vamos subir com Ele para a glória, e vai ter muita gente gritando: me dá mais uma oportunidade só. Você perdeu. Nós estamos pregando. Olha, abre o seu coração. Com Jesus você muda para melhor. Sem Jesus você vai crescendo e depois diminuindo, sempre para pior. Para terminar agora, e para que Ele fez isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu sou essa pessoa, então deixa Deus fazer a obra que é melhor. Para terminar, o que Ele fez Jesus ser para nós? Mas vós sois dele, de quem? Em Jesus Cristo, de Deus, em Jesus Cristo, o qual, Jesus, para nós foi feito por Deus sabedoria, para nós. Deus fez Ele ser a sabedoria, a nossa sabedoria. Fale o que Ele fala, crê no que Ele ensinou, use o nome dEle, e você vai dar um show de bênçãos por aí afora. Sabedoria e justiça. Quando você usa o nome de Jesus, você está usando o maior ato de fazendo o maior ato de justiça que você poderia fazer, porque Jesus já pagou o preço da derrota de Satanás e da nossa vitória. Use, que você vai glorificar a Deus. E diz mais assim: e santificação. Missionário, eu não posso servir a Cristo, eu sou muito fraco. Porque você quer. Se você quiser, Deus muda você e você vai ser muito forte. Ele chega a dizer: digo fraco, sou forte. Digo doente, sou curado. Diga o perdido, sou salvo. O sujo, sou limpo pelo sangue de Jesus. Já foi feito tudo. E que mais? E redenção. Aqui eu paro. Ele nos redimiu. Nós não somos mais do diabo. Não tem um ser humano que é. Mas eu conheço um que é muito mal. Coitado, está sendo usado pelo diabo. Nós temos que ensinar ele que ele pode ser de Jesus para sempre. A vida mudou para ele a partir de agora. Amém? Eu vou pedir para colocar a novela da vida real. Vou deixar um tempo maior para o pastor Jaime. E nós nos veremos já já. Amém? Deus abençoe você.